E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Futebolas Clube. Meu nome é Anselmo Góes. Eu tô aqui para falar sobre futebol. Então, você aí, torcedor, vamos falar aí sobre Campeonato Brasileiro, alguns clubes passando por alguns problemas aí, algumas dificuldades no campeonato, né? Um campeonato aí muito longo, que é o Brasileirão, um campeonato aí que exige uma certa constância, né? Uma certa é um campeonato complicado, é um campeonato difícil e que tem um outro problema que é muito sério, né? Além de brigar pelo título lá em cima na tabela, quem tá para cima, tem também o lado de baixo que preocupa aí muita gente, que são aí os quatro que caem, né? Caem quatro no Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem ali aquela zona dos quatro, né? Normalmente se revezam alguns times durante o campeonato inteiro. Hoje se encerra a 13ª rodada com um jogo isolado. Goiás e Coritiba, os dois verdes, se encontram e o Coritiba tá num desespero. O Coritiba precisa ganhar, não venceu nenhum jogo até agora, tá com 4 pontos, é o lanterna sem nenhuma vitória, apenas esses 4 pontos foram conquistados apenas com empates. Hoje, um jogo duro, jogo difícil, joga fora de casa contra o Goiás que é o primeiro na zona de rebaixamento. O Goiás tem aí 11 pontos. E a situação, outra situação que não é boa, o Corinthians, né? O Corinthians perdeu 1-0, Bragantino 1-0, Red Bull Bragantino 1-0, e em casa, na Neoquímica Arena, está apenas com 12 pontos. E aí eu gostaria de saber de você aí nos comentários, o que você acha? O Corinthians corre risco de rebaixamento ou ainda é cedo para falar? O que vocês acham? Qual a sua opinião? Você corintiano ou torcedor de outros clubes, acha o que dessa situação no Corinthians? Parece assim que o ambiente anda meio ruim por lá, né? Parece que o ambiente não tá bom, a torcida cobrando muito, né, por resultados. Para mim, pessoalmente, acho que é cedo para dizer que uma equipe vai cair, porém, muito poucos pontos somados para a quantidade de rodadas. Então você está na 13ª rodada, somou 12 pontos, é para ficar alerta, é estado de alerta, na minha opinião. Não acho que efetivamente pode dizer, vai cair. Eu acho que tem chances, existe aí, as chances vão aumentando à medida que o campeonato vai avançando e a pontuação ficando baixa. É claro que tem bastante clubes também, né, na mesma situação. Então, assim, só que aí eu acho, o que eu posso dizer é que, para mim, o Corinthians briga para não cair. Entrou nessa briga para não cair por conta da pontuação que conquistou. E o caminho do Corinthians não está muito fácil, né? Tem jogos aí difíceis, os próximos jogos são difíceis. Corinthians que foi eliminado da Libertadores aí na fase de grupos e abriu aí mais 2 datas, ficou em terceiro lugar e vai participar então dos playoffs para entrar na Sul-Americana. 2 datas a mais que o Corinthians aí terá que cumprir, já na temporada tão complicada e tão conturbada do Timão. Vamos falar do Santos, então. O Santos é outra equipe grande que está ali também namorando ali com a zona de rebaixamento, tem 13 pontos. Só lembrando que em relação ao Corinthians, o Corinthians tem 12 pontos. Se o Goiás vencer hoje, o Goiás ultrapassa o Corinthians, joga o Corinthians na zona de rebaixamento e ele, o Goiás, sai da zona de rebaixamento. O Santos tem 13 pontos, o Goiás então poderia igualar o Santos em número de pontos, né? E aí os dois decidiriam a posição no saldo de gols. Muito próximos, na verdade, o Santos e o Corinthians ali da zona da degola, da zona de baixo. Situação no Santos, o Santos que perdeu ontem para o Cuiabá na Arena Pantanal por 3-0. Então o Santos aí com problemas defensivos. O Santos que contratou Paulo Turra para dar aí jeito na situação, para melhorar essa situação, ou para melhorar essa defesa, esse sistema defensivo. E a situação ruim também precisa pontuar o Peixe. Então, eu gostaria também de saber nos comentários o que vocês acham também sobre o Santos, né? Quem que está aí correndo mais risco, Santos, Corinthians ou ambos? Eu penso a mesma coisa sobre os dois. Eu acho assim que não é uma situação confortável.
é de se preocupar. A gente está indo aí para o último terço do primeiro turno e é preciso pontuar, é preciso estar com o maior número de pontos possível, principalmente quem aí está fugindo do rebaixamento ou começa a entrar nesse processo. E time grande parece que tem mais dificuldade de sair quando chega ali, né? Até mesmo por não estar acostumado. Quanto mais vai passando o tempo, mais vai criando uma obrigação de pontuar mais do que já pontuou até agora. Então, cada vez vai se estreitando mais, vai ficando bem complicada a situação aí. Então, é um alerta muito grande aí para esses dois clubes. Então, agora vamos falar do São Paulo. O São Paulo que deu aí uma acalmada no ambiente. O Dorival, por enquanto, deu super certo, conseguiu dar uma apaziguada ali, né? Parece que o time ainda tem algumas coisas, o time tem muita gente no departamento médico, o time tem jogado muito desfalcado, é difícil contar com todos, né? Isso desde a época do Rogério, mas parece que a situação ali deu uma equilibrada, o time está respondendo melhor do que no começo da temporada, ou no começo do Brasileirão, pelo menos. E o São Paulo que vai enfrentar o Palmeiras, e tem algumas dúvidas aí, o Caleri, por exemplo, por enquanto é uma dúvida, a situação para o Dorival, né? Pensar no melhor time, o São Paulo que tem aí, o São Paulo venceu no Brasileirão, no último sábado, venceu o Fluminense por 1-0, jogo difícil, duro, mas o São Paulo aí aos 40 e tantos acabou fazendo o gol da vitória, foi merecida, o São Paulo pressionou e buscou a vitória. 3 pontos importantes, foi a 21, está em 7º lugar. E essa semana, na quarta-feira às 19h30, enfrenta o Palmeiras no Morumbi, pela Copa do Brasil, é a primeira perna no Morumbi, e a decisão vai ser depois, lá no Allianz Parque. E pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras aí que vem fazer o primeiro jogo, empatou lá na Arena da Baixada, ou na Liga Arena, contra o Atlético Paranaense em 2-2. Nos últimos 9 pontos, fez 1 ponto apenas. O empate sempre é bom fora de casa, mas só que pelas circunstâncias da partida, o Palmeiras vencia por 2-0 e cedeu o empate, aí acaba não sendo tão legal, né? Para o Atlético, então, foi um empate com um bom sabor, porque não sofreu a derrota que estava aí por acontecer. E o Palmeiras também aí se prepara então para o clássico. O Palmeiras inclusive poupou jogadores, teve alguns problemas aí, teve alguns desfalques mesmo, mas poupou jogadores para poder jogar na quarta-feira e fazer um bom jogo no Morumbi. Apesar do momento do Palmeiras, o Palmeiras está mais organizado, tem um trabalho mais longínquo aí, um trabalho com o Abel Ferreira que já vem de bastante tempo. É um clássico. E sendo um clássico, o São Paulo, por exemplo, no Morumbi, jogando o primeiro jogo, pode aí levar uma certa vantagem, já que o São Paulo vem fazendo boas partidas, né, ou partidas razoáveis, vem melhorando aí como equipe, né? Não tem assim, não é uma equipe tecnicamente brilhante, mas vem melhorando aí o conjunto e como equipe. Então vamos aguardar e ver o que acontece. Então, esses aí foram os destaques, né, do Brasileirão 2023 e o que anda acontecendo por aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, por favor, deixe seu like aí, o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e comente. Pode comentar à vontade, dizer aí o que você acha, para que time você torce, o que você acha aí sobre o que foi dito, o que você acha, quem pode ser o campeão, quem corre risco de rebaixamento, é só dizer aí. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.